Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o processo de altionização da água e a definição da escala de pH. Esses conceitos são importantes para a hora que nós começarmos a estudar os equilíbrios ácido-base, né? Ácidos fracos, fortes, sais de ácidos, né? São conceitos importantes, uma vez que a água ela desempenha, né, um papel fundamental nesses equilíbrios iônicos. Ela pode, em pequenas frações, né, numa pequena quantidade, liberar íons H+ e OH-. Esse processo, né, em que ela libera esses íons H+ e OH- numa fração muito pequena é conhecido como autoionização. É uma propriedade que ela apresenta não somente a água, como outras espécies moleculares também. Então, a molécula de água, ela pode interagir com outra molécula de água, formando H3O+, mais o OH-. Veja que nós partimos de espécies moleculares para formar espécies iônicas, tá? De forma mais simplificada, essa equação pode ser escrita da seguinte forma: H+ mais OH-. Tá? Nós escrevemos dessa forma para agilizar, né, a descrição de equações químicas quando nós temos o estudo de sistemas de equilíbrio que tem muitas reações acontecendo. Então, nós simplificamos para ganhar uma maior agilidade. Tá? Então, simplificadamente, nós temos essa expressão. A questão que nós observamos aqui é que isso se trata de um equilíbrio químico. E como um equilíbrio, nós temos uma expressão para essa constante de equilíbrio, ou para este equilíbrio. Lembra que o equilíbrio seria, então, produto sobre reagente. No caso dessa equação em específico, a constante para esse processo é justamente 1,8 vezes 10 a menos 16. Isso a 25 graus Celsius. Vejam que aqui eu estou expressando a concentração da água, mas nós já vimos que líquidos puros e sólidos não entram na expressão de equilíbrio porque nós consideramos as suas concentrações como sendo constantes, ou seja, não apresentam variação ao longo do processo de equilíbrio. Nós podemos então calcular a concentração da água justamente para simplificar essa expressão. Vamos fazer um adendo aqui. Vamos considerar 1 litro de água. 1 litro de água seria o mesmo que dizer que eu tenho 1000 gramas desta substância, certo? Então, em 1 litro de água eu tenho 1000 gramas por uma densidade de 25 graus. Basicamente, essa seria a nossa relação. Se eu quiser calcular a concentração de água, eu preciso do número de mols de água sobre o volume dessa solução. O número de mol é facilmente calculado dividindo a massa de água que eu tenho pela massa molar da água. E o volume nós já assumimos como sendo 1 litro. Então, ó, aqui nós cortamos, nós temos então 1000 dividido por 18 dividido por 1. A concentração de água seria de 55,5 mol por litro a menos 1. Essa concentração é constante nesse tipo de equilíbrio e nos outros equilíbrios que nós vamos estudar posteriormente. Então, essa expressão ela pode ser escrita de forma mais simples, passando tudo que é constante para um lado da equação. Então, aqui nós teríamos 1,8 vezes 10 a menos 16, e a concentração de água, que é constante, viria para esse lado da expressão, e que nós já calculamos que essa concentração é 55,5 mol por litro. Fazendo este cálculo, né, nós vamos ter que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. 1 vezes 10 menos 14 é uma constante de equilíbrio para esse processo a 25 graus, que a gente chama de
produto iônico da água. Então, o produto iônico da água, ou seja, a multiplicação entre a concentração de H+ e OH-, ela é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Isso a 25 graus. Ok? Essa expressão é justamente a expressão que nós já vimos em vídeos anteriores, que é Kw é igual a H+ vezes a concentração de OH-. Então, essa aqui é a expressão do produto iônico da água. Importante ressaltar que o valor de Kw ele é dependente da temperatura. Então, ele é 1 vezes 10 a menos 14 e é 25 graus, mas ele pode assumir outros valores dependendo da temperatura. Veja só nessa tabela. A 25 graus, como mostrado aqui, né, que nós calculamos, 1 vezes 10 a menos 14, mas a 0 graus, nós temos 0,1 vezes 10 a menos 14. Quando nós aumentamos para 50 graus, nós praticamente quintuplicamos o valor da constante, né? A 100 graus, ela passa a ser 49 vezes 10 a menos 14. Tá? Com base nesse equilíbrio, nessa autoionização da água, nós temos as classificações das soluções como sendo ácida, básica ou neutra. Tá? Como que partiu essa definição, né, de ácido, básico ou neutro? Ela parte se nós considerarmos o balanço de carga para essa autoionização da água. Isso quer dizer, bom, se nós temos lá a água formando íons H+ e OH-, sendo que a sua expressão do equilíbrio, então, é H+ vezes OH-, o balanço de carga para essa solução é íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Então, quando essa condição ela é atingida, nós falamos que a solução está neutra, ou seja, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-. Mas qual é o valor dessa concentração? Lembrando que essa concentração de neutralidade é uma eletroneutralidade, né? Número de íons positivo é igual ao número de íons negativo. Mas qual seria essa concentração? Tá? Então, a partir do balanço de carga, que nós observamos que H+ é igual a OH-, nós vamos calcular qual é essa concentração que uma solução pode ser considerada neutra. Então, ó, pela expressão de equilíbrio, OH+ é igual a OH-, que é igual ao valor de Kw. Isso significa, pelo balanço de carga, que H+ é igual a OH- para uma solução neutra. Então, nós podemos substituir aqui, ó. H+ vezes H+ é igual a Kw. Aqui seria H+ ao quadrado vai ser igual a Kw. E por fim, nós temos que a concentração de H+ vai ser igual a raiz quadrada de Kw. A 25 graus, nós vimos que o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Isso implica que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Veja que nessa condição, ó, H+ é igual a OH- para que a solução seja neutra. Então, se a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, logo, a concentração de OH- também tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, a 25 graus, quando nós temos essa concentração de H+
e, claro, essa concentração de OH- em solução, nós temos uma solução neutra. A partir daí, o desbalanço entre a quantidade de H+ e OH- vai definir se minha solução vai ser ácida ou se minha solução vai ser básica. Definimos uma solução ácida como uma solução que tem uma maior concentração de íons H+. E definimos uma solução básica como uma solução que tem uma maior concentração de íons OH-. Logo, a gente vai ter a seguinte relação. Quando a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-, nós vamos ter uma solução ácida. Quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, nós vamos ter uma solução neutra. E por fim, quando a concentração de H+ for menor que a concentração de OH-, nós vamos ter uma solução básica. Ok? Em termos de concentrações, para que uma solução seja ácida, a concentração de H+ tem que ser maior que 1 vezes 10 a menos 7. Para que uma solução seja neutra, a concentração de H+ tem que ser igual a 1 vezes 10 a menos 7. E para que uma solução seja básica, a concentração de H+ tem que ser menor que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Daí que vem a classificação ácido, básico e neutro. Obviamente que essas concentrações elas vão ser alteradas se a temperatura do meio for diferente de 25 graus, porque, como nós vimos na tabela anterior, em outras temperaturas o valor da constante vai se alterar e com isso altera-se a concentração de H+ e OH-. Como que foi definida então a escala de pH? Veja que trabalhar, com esses números, na ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 5, não é algo tão simples de ser feito ou de ser visualizado. É muito mais fácil você trabalhar com uma escala de números naturais, de 1, 2, 3, 4, 4,5, que são mais simples de serem vistos e comparados. Tá? Foi aí então, estudando propriedades de soluções, que um bioquímico dinamarquês chegou a uma escala de pH, que é justamente uma escala do que a gente chama de potencial hidrogeniônico, porque é isso que representa a sigla pH, potencial hidrogeniônico, ou seja, aquela quantidade de íons H+ presentes em solução. Então, na maioria dessas soluções que nós temos a concentração de H3O+ e OH-, elas são muito pequenas e esses números são muito complicados, ou chatos de serem manipulados. Então, pensou-se em expressá-los de uma maneira mais simples, utilizando uma escala de números naturais que facilitaria a visualização e a comparação desses valores. Tá? É muito mais fácil assimilar a comparação de uma solução, de duas soluções, quando você trabalha com esses números. Uma solução que tem pH 9 e outra que tem pH 5, qual solução é ácida? Tá? Você tem um raciocínio muito mais rápido do que você tentar comparar uma solução que tem a concentração de íons H+, 1 vezes 10 a menos 5, com uma solução que tem uma concentração de 5 vezes 10 a menos 9. Não fica, às vezes, tão evidente na nossa cabeça a classificação das soluções dessa forma. Então, criou-se, esse bioquímico Søren Sørensen, ele criou essa escala de potencial hidrogeniônico, que hoje é aplicada para estudos fisiológicos, bioquímicos, industriais, ambientais, em vários cursos, em vários meios acadêmicos, em várias aplicações, e que não é mais
não tem como deixar de usar essa escala de acidez, né? Essa escala de pH. O pH, né, como eu falei anteriormente, é definido como potencial hidrogeniônico e matematicamente ele corresponde ao menos log da atividade de íons H+ em solução. Essa é uma propriedade, né, uma definição que nós vamos ver mais para frente, tá? Basta agora nós entendermos de maneira mais simplificada que o pH pode ser entendido como menos log da concentração de íons H+ em solução. Tá? Menos log é o que a gente chama de função P. Toda vez que tiver um P antes de algo, significa que é menos log, né, essa função matemática, menos log dessa quantidade, né, dessa espécie, ok? Isso é importante porque nós vamos ver essa função em outros processos também. Como que é obtido, então, a escala de pH? A escala de pH ela varia de 1 a 14, como mostra a figura aqui abaixo, né? Então, 1 até 14, tá? E nós vamos entender o porquê. A escala de pH ela é deduzida a partir da expressão do produto iônico da água, considerando a temperatura de 25 graus Celsius. O produto iônico da água, como nós já escrevemos anteriormente, é concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a Kw. Como se trata de uma escala logarítmica, porque a gente aplica o log sobre a concentração, né, o menos log sobre a concentração de H+, nós vamos aplicar aqui também o menos log sobre essa expressão. Quando nós aplicamos menos log, a expressão fica o seguinte: menos log da concentração de H+, veja que aqui é uma multiplicação, então aí a gente tem a propriedade do logaritmo, aqui vira uma soma, menos log da concentração de OH- é igual a menos log de Kw. Toda vez que nós temos menos log, a gente substitui por P, a função P. Então aí nós temos aqui, ó, pH mais POH é igual a pKw. Lembrando aqui que o Kw é 1 vezes 10 a menos 14. Se eu calcular o menos log de 1 vezes 10 a menos 14, isso vai dar exatamente 14. Então, pH mais POH é igual a 14. Veja que a escala de pH ela vai exatamente de 0 a 14. Sendo 14 o meio mais básico e 0 o meio mais ácido, né? Então, nós temos essa escala de pH. E aí, de forma análoga ao que nós discutimos anteriormente, né, em que nós fizemos essa relação entre concentração de H+, né, para definir o que era uma solução ácida, uma solução neutra e uma solução básica, nós podemos fazer essa mesma relação agora com os valores de pH, tá? A gente viu que para que uma solução seja neutra, a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH- e ambas têm que ser 1 vezes 10 a menos 7 molar. Em termos de pH, o pH de uma solução neutra tem que ser igual a 7, porque eu vou calcular o menos log de 1 vezes 10 a menos 7 e isso vai dar 7. Isso corresponde a uma solução neutra. Tá? A gente viu que uma solução ácida, a concentração de H+ tinha que ser maior que 10 a menos 7, né? 1 vezes 10 a menos 7 molar. Neste caso, o pH dessa solução tem que ser menor que 7. Então, pH de 1 até 6, 6,5 é considerado uma solução ácida. E quando a concentração de H+ era menor
que 1 vezes 10 a menos 7 molar. Isso corresponde a uma solução básica e logo o pH tem que ser maior que 7. Essa então é a definição da escala de pH, de forma que nós conseguimos identificar o que era uma solução ácida, uma solução neutra e uma solução básica. É importante ressaltarmos agora que a partir então das expressões pH é menos log de H+. De forma análoga, POH vai ser igual a menos log de OH-. pH mais POH é igual a 14. A concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a Kw. A partir dessas expressões, nós podemos calcular a concentração de H+ ou a concentração de OH- de qualquer solução, assim como os valores de pH e POH dessas soluções. Essas equações derivam algumas outras muito úteis, né? Por exemplo, se eu souber o pH da solução, como que eu faço para calcular a concentração de H+? Bom, pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Lembra que esse log tem base 10, tá? Se eu quiser descobrir a concentração de H+, eu tenho que isolar H+, certo? Esse sinal de negativo passa para cá, nós teremos menos pH é igual a log da concentração de H+. Aqui é base 10, então nós vamos tornar ela aqui a base e elevar essa base 10 ao valor de menos pH. A concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos o valor de pH. A partir disso, então, a partir do pH, eu consigo calcular a concentração de H+. De forma análoga, eu consigo determinar a concentração de OH- a partir do POH. Se eu conhecer H+ ou OH-, eu consigo calcular um em relação ao outro a partir do equilíbrio, né, de altionização da água. Como a gente viu aqui, ó, H+ vezes OH- é igual a Kw. Se eu quiser achar H+, eu só isolo H+, H+ vai ser igual a Kw dividido pela concentração de OH-. Se eu quiser achar OH-, vai ser Kw dividido pela concentração de H+. Ok? Com essas expressões, a gente pode calcular a concentração de H+ e OH-, pH e POH de qualquer solução, desde que a gente tenha as informações necessárias para isso, tá? E essas equações serão muito úteis na hora de nós estudarmos os equilíbrios ácido-base. Então, pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero vocês para uma próxima aula. Até mais!